mais um estudo aqui no canal em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre Adão, um homem perfeito que Deus criou. Perfeito. Foi o próprio Deus que criou o homem com as suas próprias mãos, juntamente com o nosso Senhor Jesus e também o Senhor Espírito Santo. Se você não sabe quem é a pessoa do Senhor Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Deus, para que não haja confusão. É o próprio Deus. Pense nisso. Se o Espírito Santo fosse um terceiro Deus, haveria um terceiro trono no céu. Vejamos que no céu só há dois tronos. O trono azul, que pertence ao Deus Altíssimo, e o trono branco, que pertence ao nosso Senhor Jesus. Então, por quê que o Senhor Espírito Santo está à frente, não é? Diante do trono de Deus e o trono do nosso Senhor Jesus, que é brilhante como um cristal. É um ser, não é? É o Espírito do próprio Deus, não é? Para que você entenda quem é essa pessoa. É essa pessoa que está aqui na terra, que detém o diabo nos dias de hoje. Que o nosso Senhor Jesus rogou ao Pai para que ele retornasse aqui à terra. Porque no início da criação do homem, não é? Da descendência de Sete, não é? Esse Espírito, o Espírito Santo, agia, não é? No ser humano. Claro, não é como hoje que nós temos o batismo com o Espírito Santo. Ele agia. Mas como o homem, não é? Pecou, se tornou carnal, não é? E Deus, não é? Se aborreceu, o que aconteceu? Deus disse que o Espírito Santo não agiria mais no ser humano por ele ser carnal, totalmente carnal. Então, por isso é que o nosso Senhor Jesus rogou, porque rogar não é pedir, porque senão o Deus vivo não enviaria o seu próprio Espírito, porque é Ele mesmo, numa segunda pessoa, mas é Ele mesmo. Imagina um Deus sentado no trono azul e Ele mesmo fora do trono azul, transparente, não é? Como um cristal, brilhante como um cristal, que brilha mais que o sol. Se você vê para o sol ao meio-dia, você nem consegue ver por ser tão brilhante. Imagina o Senhor Espírito Santo. Assim é que Ele é, né? Enorme, não é? Está diante do trono do Deus Altíssimo. É Ele mesmo. Então, o Senhor Jesus teve, ao ressuscitar, né, rogar ao Pai para que enviasse o seu Espírito, porque senão Deus Altíssimo não enviaria. Então, foi aceite, porque o Senhor Jesus venceu por nós, venceu a morte, não é? E trouxe o Espírito Santo de novo à terra. Mas desta vez para habitar no homem. Não para somente agir no homem, mas para habitar. Por isso, quando o Senhor Jesus, logo que o Espírito Santo, não é, foi permitido vir, ele veio, não é, encontrou-se com os 12 discípulos quando estavam dentro de uma casa, não é, trancados, e soprou neles o Espírito Santo. Isso está escrito lá em João. Os discípulos não receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo, não é? Para que você entenda, está escrito lá em João. Para que você não diga que eu inventei. Procure lá no Evangelho de João, não é? Você vai encontrar que o Senhor Jesus soprou o seu Espírito, não é? Para os seus discípulos. E assim ele faz hoje. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus vem até a pessoa e sopra o Espírito Santo que está dentro dele, e esse fôlego entra dentro da pessoa, não é? Por isso é que esse estudo começa com, não é, Adão. Adão foi o primeiro homem que foi criado perfeito, não é? E Deus soprou nele o fôlego da vida, que se tornou alma, não é, vivente.
Mas o nosso Senhor Jesus veio, ressuscitou, não é? Foi considerado por Paulo, não é? O segundo Adão, não é? E se tornou espírito vivificante, que não morre mais. Adão foi criado perfeito. Deus criou tudo perfeito. Adão foi o homem mais belo que existiu sobre a face da terra, porque foi criado pelo próprio Deus. Além dele, só veio existir um outro exatamente igual a ele, foi o seu terceiro filho chamado Sete, não é? Que é a descendência de Sete que veio adorar a Deus. Esse homem está escrito aqui mesmo no livro de Gênesis, logo no início, você poderá ler e encontrar, não é? Aqui logo no capítulo 5, não é? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Exatamente, quer dizer, um homem perfeito que veio da descendência de Adão. Tudo que Deus criou foi belo. Deus criou os anjos belo. Deus não criou ninguém feio, não é? Deus não criou ninguém feio. A beleza é algo particular do próprio Deus. Deus é belo, não é? Extraordinário. O nosso Senhor Jesus também. Uma beleza extraordinária, não é? E criou os anjos belos e criou o homem também belo. E você diz assim, poxa, eu sou feio, não é? Tanta gente feia no mundo. Deus não tem nada a ver com isso, não é? A mistura, não é? Do homem com a mulher, a genética de um e de outro ao longo dos anos, né? Fez com que muitos homens e mulheres viessem a ser feios. Mas Deus não criou um homem feio, nem a mulher feia. Eva foi a mulher mais linda que existiu, mais formosa sobre a face da terra. E podemos verificar que sempre Deus faz alguma coisa, Ele faz belo, não é? Deus não criou ninguém feio. Quando Deus fez com que Jó tivesse as suas 3 filhas, fez com que essas 3 filhas fossem as mais belas do mundo ali no Médio Oriente, não é? Então, vejamos que Deus não criou ninguém feio para que fosse humilhado aqui na terra, não é? Nem gordo, não é? Pessoas que se sentem, não é? Inferiores aos outros, não é? Pessoas com defeitos. Deus não tem nada a ver com isso. Não é? Isso é coisa da geração do homem, não é? O homem vai gerando filhos, não é? E vem com defeitos, não é? Mas não, isso não tem nada a ver com Deus. Mas essas pessoas, tipo, pessoas que nascem sem nenhuma aparência, pessoas que são obesas, feias, pessoas que sofrem por uma deficiência, claro que Deus olha por essas pessoas. Deus tem uma atenção especial por essas pessoas. Por isso é que Deus se encontra com as pessoas, não é? Que sofrem, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão, não é? Nas prisões. É com essas pessoas que Deus está, os olhos de Deus está com essas pessoas. Essas pessoas não estão esquecidas por Deus. Se você é uma pessoa que se sente rejeitada por esse mundo, não é? Porque é feia, não é? Porque é gorda, porque é obesa, porque tem defeito, nasceu com defeito, não é? É rejeitada, não é? E você, às vezes, porque é feia, procura um trabalho, não encontra, vê que as portas estão fechadas. Deus olha por você. Não pense, esse Deus, não é? Se nós que somos seres humanos, não é? Podemos entender essas coisas, imagine esse Deus. Você acha que Deus ignora essas pessoas? Despreza essas pessoas? Não. Deus não despreza ninguém. Deus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é você que tem esse problema de inferioridade, não é? Por causa da genética do seu pai e da sua mãe, e você nasceu assim, feio, gordo, feio, não é? Então, Deus cuida de você se você o procurar. Procure o nosso Senhor Jesus. Você verá como Ele poderá lhe transformar e acabar com esse problema, não é? Então, aqui, o que é que explica aqui em Gênesis, não é? O segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus, que é a alma vivificante, que não morrerá, não é? Não morrerá eternamente. E trouxe a eternidade para nós, porque já que Adão, não é? Desprezou
essa eternidade que estava ali, no meio do jardim, através da árvore da vida. Nós vemos, não é, que o primeiro homem, não é, como Paulo fala, é terreno, mas o segundo homem, não é, é celestial, é espiritual. O primeiro homem, que é o primeiro Adão, é carnal, mas o segundo é espiritual, que é o nosso Senhor Jesus, que é o segundo Adão, que nos trouxe a vida. Para que você veja e entenda a palavra de Deus em Gênesis, Paulo explicou isso, deu uma linda explicação através do primeiro Adão, né, e do último Adão, que é o nosso Senhor Jesus, não é? Que nos trouxe essa vida através do Senhor Espírito Santo. Já que Adão desprezou a árvore da vida para poder viver eternamente, o Senhor Jesus trouxe o Espírito Santo novamente, porque aquela árvore representava o Espírito Santo, não é? Para que um homem permanecesse eterno sobre a face da terra. Esse era o primeiro plano de Deus, que o homem vivesse eterno. No nosso sangue existem células que vivem eternamente. O homem não teria a necessidade de morrer. Por isso que quando o homem foi expulso lá do jardim do Éden, Deus colocou, o que está escrito? Querubins. Querubins, mais do que um querubim. Para quê? Para guardar o jardim, para que nem entrasse ali, e uma espada revolvendo em volta da árvore da vida, para que ninguém pegasse daquele fruto e vivesse eternamente. Porque se Adão voltasse ali, não é? E comesse, tivesse uma ideia, e a Eva de comer aquele fruto, ou a sua descendência, eles não morreriam, seriam eternos. Eles revertiam, né, o estado da morte. Por isso é que Deus colocou querubim, não é? Para fazer com que eles não encontrassem mais esse jardim. E uma espada revolvendo, protegendo o caminho, não é? Da árvore da vida, não é? Por que Deus colocou querubins e uma espada revolvendo, não é? Para defender, proteger a árvore? Era por causa dos descendentes, não é? De Caim também, que já existiam, não é? Descendentes de Adão, os filhos de Adão. E o próprio Adão, a mulher, podia ter essa ideia de ir lá e pegar. Não é? O diabo não podia ser, porque é espírito, ele não poderia comer, não é? Ele não poderia, né, comer esse fruto, porque ele não está fisicamente aqui nesse mundo, não é? E também ele não pode viver eternamente, ele já está condenado à morte eterna e será lançado no lago de fogo e enxofre a seu tempo. Por isso espero que esse estudo possa ter lhe ajudado, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.